Glória a Deus. Amém. Queria chamar aqui nosso amigo, irmão, vem cá, Lincoln Reis vai estar conosco aqui. Queria dizer, sua família também, uma honra, um privilégio ter vocês aqui, tá bom? Fique à vontade, a casa é sua, amém? Amém, amém. Boa noite, igreja. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje e desfrutar, desse tempo aqui com vocês, adorando e louvando o nome de Jesus. Eu realmente achei assim que minha igreja fosse festiva, mas vocês realmente se superaram, viu? Então, estou muito feliz assim de ver o quanta alegria, e fervor em adorar o Senhor. E aprendi que o nosso Deus se move pela fome, Então, quando nós demonstramos fome e sede por Deus, Ele vem. Então, não importa a quantidade de pessoas, importa o desejo ardente de se encontrar com Ele. E é isso que eu espero viver com vocês aqui nessa noite, compartilhando um texto da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Eu queria ler a partir do versículo 28, um texto que é bastante conhecido nosso, da igreja, e eu queria estar compartilhando algumas impressões daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu estou aqui hoje com a minha esposa, que é a Brunella. Eu pedi para a Brunella ficar de pé, para vocês conhecerem a minha esposa. Perceberam que Deus foi bom comigo, gente? Graças a Deus, graças a Deus. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28. Eu vou estar lendo aqui na NVI, tá bem? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Espírito Santo, essa é a sua palavra. Foi o Senhor que a inspirou na mente, no coração e na boca dos profetas. E é o Senhor que a entende muito bem. Então, humildemente, eu quero te pedir que o Senhor que está aqui conosco hoje, que esteve com os profetas no passado, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine nessa noite. Nós não precisamos de uma boa palavra, nós não precisamos de informação, nós não precisamos de conhecimento simplesmente, porque eu sei, ó Deus, que isso é o máximo que eu, Lincoln, posso dar. Nós precisamos de revelação do alto. Nós precisamos de uma unção que quebra o jugo. Nós precisamos de poder do alto para que as nossas vidas sejam transformadas. E eu quero reconhecer nessa hora que eu não tenho isso para oferecer. Mas eu reconheço também, Espírito Santo, que a tua glória, ela repousa em vasos de barro. E eu sou um vaso de barro nessa noite. E eu quero te pedir então humildemente que o Senhor venha sobre mim, que o Senhor tome agora a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha voz, e que o Senhor use conforme o Senhor quiser, e que o Senhor faça o que o Senhor quiser aqui nessa noite. E em nome de Jesus, eu oro para que as palavras que saírem da minha boca saiam com sabedoria tais que elas sejam capazes de destruir fortalezas e trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E por tudo que o Senhor fará, eu já te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já se sentiu
cansado e desanimado? Mais do que isso, você já se sentiu esgotado ao ponto de não conseguir se levantar da cama? A minha esposa é psiquiatra e ela lida com essas situações rotineiramente. E aquilo que a gente chama de depressão é basicamente um quadro em que a pessoa ela está sem energia para viver. Alguém já disse que depressão é a morte da esperança. Mas mais do que simplesmente perder essa esperança, essa pessoa também ela perdeu a energia de viver. E quando eu leio esse texto, e eu penso, por exemplo, que eu sou crente, e que eu tenho o Espírito de Deus vivendo dentro de mim, eu fico me perguntando então, o que leva uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que tem a vida de Deus habitando dentro dela, em algum momento ela se vê vivendo um quadro desse? Porque talvez por pensar que ao viver um quadro de depressão, um quadro de falta de energia, eu olho para essa palavra e eu vejo que aqueles que esperam no Senhor, eles voam como águia, então talvez tenha alguma coisa errada com a minha própria vida. E alguns inclusive chegam a pensar que talvez você não tenha se convertido direito, talvez você não tenha tido uma experiência com Deus real, mas a verdade é que isso não tem a ver simplesmente com a decisão espiritual de viver com Jesus e de aceitar o senhorio dele. É mais do que isso. É considerar, por exemplo, que eu não sou simplesmente um espírito, mas eu tenho uma alma, eu tenho um conjunto de questões psicológicas que precisam de um cuidado. E quando eu negligencio esse cuidado, gradativamente algumas coisas começam a roubar a minha energia. Eu gosto de correr, sabe? Já corri até uma meia maratona, que são 21 quilômetros. E correndo, eu aprendi algumas coisas. Uma delas é que o esforço de correr e o estresse de correr, ele vai fazendo com que a sua musculatura ela comece a ter pequenos nódulos. É como se aquele músculo que está entrelaçado, ele começasse a embolar, sabe? E todas as vezes que o músculo embola e você faz uma força, a sua musculatura ela trava para que ela proteja você de sofrer uma lesão. Então, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que todas as vezes que você está correndo e a sua musculatura ela começou a ter esses nódulos, isso significa então que você começa a não acessar todo o poder dos seus músculos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tudo bem? Isso significa então, por exemplo, que aquela energia que eu tenho no meu máximo, ela deixa de ser utilizada, por quê? Porque existe um nódulo que está travando o acesso a essa energia. Estamos juntos? E eu queria que você entendesse que assim como acontece com a musculatura, isso acontece também com a sua alma. E todas as vezes que você começa a viver algum nódulo na sua alma, isso começa a roubar a sua energia. E aí eu aprendi, por exemplo, que é preciso consultar alguns profissionais, como o fisioterapeuta, esse pessoal de Deus, né? Que eles começam então a fazer um procedimento que eles chamam de liberação miofacial. E na liberação ele começa a apertar os nódulos e a soltar a musculatura. Dói para danar. Mas não é que fica leve depois? E eu estou te contando essa metáfora porque eu queria que você entendesse que no caminhar da vida, no viver as experiências da vida, nós vamos experimentando situações em que nós temos nós na alma. Esse conjunto psicológico que está dentro de nós,
que são as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos desejos, quando nós vivenciamos situações de dor e nós não a resolvemos, aquilo se transforma num nódulo que passa a roubar a minha energia. Então, isso acontece desde muito cedo. E eu diria que já acontece desde o ventre, já acontece na sua primeira infância e vai acontecendo, acumulando durante a sua vida. O bebê, por exemplo, ele já experimenta isso. Eu estava participando de uma aula ontem e eu achei muito interessante a abordagem. E ele estava dizendo, por exemplo, que quando o bebê ele tem a experiência de dor, de desprazer, de sentir fome, por exemplo, ele ainda não sabe se expressar adequadamente. E quando ele sente dor, ele começa a chorar e ele começa a manifestar o desconforto que ele está vivendo. E assim, ele está esperando que aqueles que cuidam dele encontrem a razão pela qual ele está sofrendo. E aí, se você tem cuidadores atenciosos, pais atenciosos, mães atenciosas, eles vão começar a tentar descobrir o que esse bebê está passando. Será que ele está com sono? Será que ele está com fome? Será que ele fez xixi? Será que ele fez cocô? E aí eu começo a será que ele está sentindo dor? E aí eu começo a tentar descobrir, muitas vezes por eliminação, aquilo que o bebê está vivendo. E aí quando a mãe vai lá e coloca o peito na boca do bebê e ele começa a mamar, então ele tem aquela dor emocional que ele está sentindo por causa da fome, saciada por conta daquilo que ele recebeu de nutrição da sua mãe. Então, nesse momento, aquilo que gerava dor, agora desaparece, ele descansa e ele se aquieta. E depois ele dorme normalmente. Sim ou não? Tudo bem? Isso faz então com que o bebê ele registre um caminho. Que caminho, Lincoln? Qual é o caminho que eu preciso percorrer para encontrar o descanso? E todas as vezes então que isso acontece e a mãe o amamenta de forma adequada, e ela usa esse momento inclusive como momento de conexão, ele vai desenvolvendo um estado de quietude. Porque pare para pensar, querido, o bebê, ele não se lembra das coisas que ele viveu nessa fase quando ele chega na fase adulta. Mas eu queria que você entendesse uma coisa muito importante, que é o fato de que tudo aquilo que ele ouviu, sentiu, que ele experimentou, ele registrou na sua alma. E ele guardou num lugar que nós chamamos, ou os psicólogos chamam de inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é o lugar da nossa alma que registra emoções das quais eu já não me lembro e eu não acesso, mas elas estão ali e elas estão operando na minha vida. E amados, isso acontece desde muito cedo, acontece desde o ventre. Quando nós entramos em toda a discussão que está acontecendo no Brasil hoje, se o aborto deve ou não deve ser legalizado, nós não podemos desprezar um fato. Nós não podemos desprezar que cedo no ventre da mãe, o bebê ele já sente, ele já pensa e ele já aprende no ventre. Tudo isso é registrado lá. Eu estava lendo um livro que eu recomendo muito para os pais, chamado O Poder da Bênção dos Pais, do Craig Hill. E ele estava dizendo, por exemplo, que os bebês aprendem no ventre. E ele estava contando a história de um maestro famoso, que ele tinha uma habilidade incomum de reger orquestras, porque ele sabia as entradas de todos os instrumentos com uma maestria e facilidade que outros não tinham. E aí, quando ele foi perguntado sobre de onde vinha aquela facilidade que ele tinha, ele falou assim: olha, na realidade, a minha sensação é que eu sei música desde que eu nasci. E ele falou: mas como assim? Pois talvez isso tenha a ver com o fato de que minha mãe era violoncelista de uma orquestra.
Então, enquanto ela estava comigo no ventre, ela ficava estudando o seu instrumento. E enquanto ela estudava o seu instrumento, o bebê na barriga estava aprendendo por intuição. Isso é tremendo. Então ele fala assim: eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei. De que ele está falando? Ele falando assim: olha, tem um conjunto de coisas dentro do meu inconsciente que eu acesso não sei como, mas eu acesso. E por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque eu estou falando aqui de uma experiência positiva de emoções que são abrigadas na alma. Mas vamos pensar de outra forma? Vamos pensar, por exemplo, que o bebê chorou. Ele está sentindo dor pela fome. E aí ele chora e, de repente, essa mãe está na rua, ela está em outro lugar, ou ela está ocupada, e ela não atende o bebê ou não encontra a razão pela qual ele está sofrendo. E ela vai e coloca então uma chupeta lá nele. E aí a chupeta não resolve, mas ela também não atende. E o bebê fica chorando, 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 até que ele fica exausto e dorme. E quando ele fica exausto e dorme, ele dormiu, e você fala assim, então ele descansou. Não, ele está exausto e ele desistiu. Então ele também agora registrou um outro caminho. Qual que é o caminho que ele registrou? De que teve uma dor, e essa dor fez com que eu pedisse ajuda, e depois de tanto fazer, eu me cansei e eu não fui acolhido, eu não fui abrigado. Isso também vai para o inconsciente. Mas vai para o inconsciente na forma de uma dor, de um nó, assim como fica o nó na musculatura. E esse nó, querido, ele gasta a energia da gente. Você sabe por causa de quê? Porque esse bebê, ele registrou a dor do desamparo. Então, todas as vezes que ele começa a sentir essa experiência se aproximando na idade adulta, ele sente o desamparo. E aquilo faz, por exemplo, com que a alma dele se agite. Ele começa a ficar ansioso de repente, ele começa a ficar angustiado e ele tem pouca energia para lidar com os estresses naturais da vida. Você conhece gente assim? Tem gente, por exemplo, que vivenciou situações de desamparo na vida por conta de experiências mal sucedidas na infância com falta de dinheiro, por exemplo. E aí todas as vezes que essa pessoa passou fome, vivenciou uma realidade difícil, precisou de algo e não teve, ela não vivenciou aquela experiência do descanso que o primeiro bebê experimentou. Ela ficou com aquela sensação de desamparo. Só que essa sensação, queridos, ela não fica consciente o tempo inteiro. Se eu não resolvo a sensação, é como se eu abrisse uma caixinha dentro da minha mente, colocasse aquela sensação lá e eu, fecho a caixinha. E aí você fala assim, está tudo resolvido, toca para frente, que agora eu tenho que tocar minha vida. Está resolvido, gente? Não, isso é só poeira que eu joguei para debaixo do tapete, ela continua lá. Mas eu queria que você entendesse algo muito importante sobre a sua memória, que é o seguinte: a gente pensa, por exemplo, que se eu guardo a memória lá, está resolvido, acabou. Mas na verdade, querido, as suas memórias, por exemplo, de emoções, elas são acumuladas na medida que você guarda sem resolvê-las. Então, se você, por exemplo, sentiu a dor do desamparo e você teve ansiedade, medo, o que você vai e faz? Abre a gavetinha do medo e do desamparo, coloca um negocinho lá, fecha a gaveta. Sentiu de novo, abre aquela mesma gavetinha, joga mais um pouquinho de ansiedade, medo, desamparo, fecha a gavetinha. E isso vai ampliando com o decorrer do tempo. Então, todas as vezes que eu recebo aquilo, o que vai acontecer vai ser que o nível de medo que eu vou tendo para lidar com as situações da vida, ele vai ampliando com o passar do tempo. E aí, quando às vezes chega na idade adulta,
Você não entende, por exemplo, por que aquela pessoa está chorando desesperadamente porque ela perdeu o emprego. Mas porque ela abriu aquela caixinha, ela acessou aquelas memórias e ela está dizendo assim: vai acontecer tudo de novo. Aliás, ela nem sabe que ela está pensando essas coisas, ela só está sentindo essas coisas. Ô Lincoln, por que você está me dizendo isso? Porque nada na nossa vida, querido, começa de repente. Nada começa de repente. As coisas, elas começam sempre com um pouco, sabe? Ninguém fica depressivo de repente. Ninguém fica pobre de repente. Ninguém fica acima do peso de repente. Tudo começa com um pouco. Tem um provérbio que eu gosto muito, porque ele diz que ele estava passeando pelo campo do preguiçoso. E quando ele estava passeando pelo campo do preguiçoso, ele viu que os muros estavam caídos. Ele viu que o mato estava acrescido e que tudo estava desorganizado e quebrado. E quando ele olhou para o preguiçoso, ele viu que o preguiçoso, ele parava um tempo, ele parava um pouco para conversar, ele sentava um pouco para descansar, ele deitava um pouco e mais um pouco, e toda vez que ele falava de um pouco, ele falou, e de repente, a pobreza lhe sobreveio como um salto. Então nada começa de repente, tudo começa com um pouco. Então todas as vezes, queridos, que a nossa alma vive uma sensação de dor e de sofrimento, e eu não organizo, harmonizo isso dentro de mim, ou seja, eu não resolvo essa situação, o que vai acontecer, querido, é que aquilo fica internalizado em forma de dor. E isso rouba a minha energia de viver. Pastor Jucimar, que é o meu pastor, ele dá um exemplo muito interessante, que eu gosto muito. Ele diz que situações resolvidas na nossa alma são como bolas dentro de uma piscina. Imagine que você tem várias bolas e você está tentando manter essas bolas lá embaixo. E aí você gasta uma energia, porque você empurra uma bola, a outra sobe. Você empurra uma bola, outra sobe. Você fica lá tentando manter todas aquelas bolas debaixo da água, mas elas ficam subindo o tempo todo. E sabe de uma coisa? Normalmente, quando eu tenho mais tarefas para conduzir acima na superfície, às vezes eu não dou conta de manter as bolas lá embaixo. E aí o que acontece? Elas sobem. E queridos, você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Você pode ser um pastor abençoado, um líder de adoração abençoado, um ministro de cura interior abençoado. Você pode ser a pessoa ungida de Deus, mas se você não souber cuidar da sua alma, você vai viver o cansaço e o esgotamento como qualquer outra pessoa. Você está aí? Não é sem razão que a gente recebe notícias de pastores se suicidando. Não é sem razão que a gente vê muitos líderes com problemas de depressão e precisando de acompanhamento psiquiátrico, por exemplo. Por que, Lincoln? Porque o nível de acúmulo de questões dentro da alma, ele vai aumentando. E na medida em que eu não resolvo essas questões, eu começo então a ter a minha energia de viver roubada. E de repente, você vai ter aquela sensação de que a vida não faz mais sentido. Sabe? O que é a depressão? A depressão é a morte da esperança. É a morte do sentido. E sabe, queridos, quando a gente tem sentido, a gente tem esperança, a gente pode enfrentar o sofrimento e as dores de cabeça em pé. A gente consegue lidar com aquilo com o senso de que eu estou fazendo a coisa certa, pelos motivos certos, e eu tenho energia para enfrentar aquilo. Mas quando eu perdi o sentido, a gente morre mais rápido. Tem um livro muito interessante chamado Em Busca de Sentido, de um psicólogo judeu que sobreviveu ao Holocausto. E o nome dele é Viktor Frankl. E enquanto psicólogo,
ele via as pessoas e os seus irmãos morrendo todos os dias nos campos de concentração. Ele contava a realidade dura em que ele vivia, trabalhando 12, 14 horas por dia, em temperaturas abaixo de zero, sem roupas adequadas, sem instrumentos adequados, com uma alimentação escassa de uma sopa rala de batata e um pedaço de pão dormido, pessoas doentes, sendo torturadas todos os dias, e de repente aquele lugar parecia realmente um inferno na terra. Mas ele percebia que algumas pessoas, elas conseguiam enfrentar aquelas dores e permanecer vivos. E ele começou a perceber, por exemplo, que alguns morriam, mas outros ficavam. E enquanto psicólogo, ele ficava analisando as pessoas. E ele escreveu o livro trazendo essas percepções. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte, que o que mantinha as pessoas vivas era o fato de elas terem encontrado um sentido e uma esperança pela qual elas queriam viver. Por exemplo, ele descobriu que lá no campo de concentração tinha um cientista judeu que estava há 20 anos pesquisando a vacina de uma doença. E ele sabia, por exemplo, que se ele morresse naquele campo de concentração, 20 anos de pesquisa seriam perdidos. E a humanidade deixaria de receber a vacina que estava ao pouco assim para ser descoberta. Então ele tinha uma razão muito forte para suportar todas aquelas dores e se manter vivo. Ele narrou, por exemplo, que alguns sabiam que a esposa e os filhos não estavam nos campos de concentração, não tinham sido trazidos. Então qual que era a razão de vida dessa pessoa? Era o fato de que ele queria ver o rosto da mulher mais uma vez. Ele queria ver o rosto do filho mais uma vez. Então aquilo alimentava a esperança e fazia com que ele suportasse o período de dor com mais energia do que outros. Entende isso? De forma então, querido, que quando nós temos esperança, nós conseguimos lidar com as dores do presente com energia para poder continuar passando pelos desafios daqui. Ele inclusive criou uma fórmula, que ele diz assim, que desespero é sofrimento menos sentido. Desespero é sofrimento menos sentido. Ou seja, todas as vezes que eu sinto uma dor, mas eu não encontro uma razão e um sentido para ela, isso me gera desespero, desamparo, sensação de que não tem ninguém por mim. E isso vai angustiando a minha alma, vai me adoecendo. E, gente, com o passar do tempo vai adoecendo tanto que o seu corpo começa a dar os sinais. Eu ouvi uma expressão uma vez dizendo que quando a alma cala, o corpo fala. Então, quando você não expressa e não resolve as dores que estão dentro da sua alma, o seu corpo vai começar a manifestar essas dores, em forma de doença mesmo, em forma de câncer, em forma de doenças autoimunes, em forma de dores de cabeça que nunca passam, em forma das mais variadas doenças possíveis e imaginárias, como gastrites, úlceras. Eu estava lendo um livro recentemente que me impactou, onde ele estava dizendo que 95% dos problemas físicos que nós temos, eles têm raízes na nossa alma. Você está aí? 95%. Eu fiquei impactadíssimo com essa informação. Você já parou para imaginar que grande parte daquilo que você está vivendo hoje e que está roubando a sua energia tem a ver com questões que você não resolveu, com maneiras de pensar que você está vivendo ou que você internalizou e que estão te adoecendo? E o fato é que se eu não dou uma atenção para isso, queridos, de pouco em pouco a depressão ela vai bater na minha porta. Entende isso? Quando eu olho para esse texto, então, da palavra de Deus, eu preciso entender que existe uma razão pela qual Deus falou com o profeta.
E quando ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não se fadigam, então ele está dizendo que isso é para você, isso é para mim. Então, se eu não estou vivendo isso, Lincoln, qual é a razão pela qual eu não estou experimentando a promessa de Deus na minha vida? Por que eu não estou subindo? Por que eu acordo pela manhã e eu não tenho vontade de trabalhar? Por que eu não tenho um motivo pelo qual eu sinto a alegria de acordar e de viver? Pelo contrário, eu sinto que a minha vida não vale a pena. Então tem alguma coisa pela qual eu não estou ativando essa promessa na minha vida. E eu creio que isso tem a ver, queridos, com o fato da raiz hebraica dessa palavra. A raiz hebraica dessa palavra é kavá, kave, que significa cordão ou corda. Então, quando ele está dizendo assim, aqueles que esperam no Senhor, algumas traduções, elas trazem outro verbo aqui e dizem, aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, mas todos eles têm o mesmo sentido, se você pegar a palavra original. É aquela ideia de que tem uma corda e eu preciso segurar na corda até que ele venha. Você está aí? Amém. Então, aquele que renova as suas forças é aquele que não abre mão da confiança no Deus que nunca cansa. É aquele que consegue se conectar com a verdade da palavra, ao ponto então de crer nessa palavra e ativar a fé, ao ponto, por exemplo, de ele receber o poder do alto para enfrentar e resolver aquele problema. Queridos, sempre tem uma verdade para você lidar com todos os problemas da sua vida. Um dia desses, eu estava tendo uma angústia por causa de falta de dinheiro, né? E eu estava pensando num projeto que eu queria viver, e aí eu estava pensando assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro. E aí, de repente, eu abri lá o meu Instagram, assim, por acaso, e tinha uma pastora falando, e ela estava respondendo uma pergunta de um seguidor. E aí esse seguidor estava querendo também realizar um projeto, ele estava sem dinheiro, estava dizendo como é que ele devia fazer. Ele falou assim, mas o projeto é de Deus para a sua vida? Ela perguntou assim, porque se for de Deus para a sua vida, então ele vai enviar o dinheiro. Porque se você estiver preocupado com o dinheiro para realizar o projeto, então o seu Senhor é o dinheiro, não o Deus que te dá o dinheiro. E aí eu recebi assim um tonhonhonhonhon. Não tem? Porque de repente eu percebi o seguinte, o que deixou a minha alma agitada e estressada? É a percepção de que eu tenho que arrumar o dinheiro. Então, quando eu tenho essa percepção, a minha alma se agita, se estressa e se angustia. E mais, se eu tiver tido um passado de privação, eu já tenho um monte de informação guardada lá no meu inconsciente, que eu não estou consciente disso, mas que eu acesso, que vai me gerar assim, não tem ninguém por você. Você está sozinho nessa. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Trabalha não para você ver. Entende? E aí eu começo a receber todas essas informações e elas começam a me estressar. Elas começam a gerar ansiedade e angústia. E aí, de repente, vem Jesus com uma verdade. E ele diz assim, vocês não precisam se preocupar com o que comer e o que vestir. Olha lá para os lírios do campo. Olha lá para os passarinhos. Veja como eles vivem e eles não trabalham. Eles só recebem o alimento. Os lírios do campo, eles não se preocupam com o que eles vão vestir. Mas o Pai do céu cuida de todas essas coisas. E aí o que Jesus está fazendo? Ele está me trazendo uma verdade
para combater uma mentira que diz que eu sou sozinho nesse mundo e que eu estou desamparado. Quando é que as minhas energias são renovadas? Quando eu seguro essa corda, eu não abro mão dela e eu espero o milagre chegar. Você está aí? É por isso, querido, que a fé ela não se agita, a fé ela descansa. Eu percebo que eu estou almático, eu percebo que eu não estou exercendo fé quando eu percebo que eu estou agitado, angustiado, incrédulo, quando eu estou fazendo muito cálculo de A mais B, do que vai dar, do que não vai dar. Quando eu começo a ficar muito assim, eu sinto assim, eu estou carnal hoje. Por que, Lincoln? Porque eu não estou conseguindo acessar os recursos da fé. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso me lembrar que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu preciso saber qual é a corda que eu preciso segurar. Eu preciso saber qual é a verdade em que eu preciso me apegar. E eu preciso declarar essa verdade, dizer essa verdade, até que eu consiga crer. Você está aí, queridos? Para todas as situações da sua vida, existe uma corda que o Senhor quer que você segure. E quando você encontrar essa corda, a sua alma ela vai se aquietar, a energia vai voltar, o poder vai recuperar a sua vida, e você vai subir com asas como águias. Eu só preciso encontrar essa corda. Entende isso? E é por essa razão, queridos, que a revelação da palavra que você tem nas mãos, ela é tão importante para a sua vida. Sabe por causa de quê? Porque é quando eu recorro a ela que a dor vem, mas ela encontra o descanso na revelação. Eu estou liderando um programa de cura na minha igreja e eu estou atendendo um rapaz lá que ele tem problemas com drogas. E está sendo incrível ver o desenvolvimento dele, sabe? Ele vivenciou experiências muito dolorosas na infância e por causa disso, em algum momento, ele acabou caindo nas drogas. E por causa dos problemas com as drogas, ele precisou estar, na realidade, abrigado por uma pessoa da família dele. E estando abrigado lá pela pessoa da família, ele sabia, inclusive, que ele não podia nem andar muito na rua, porque ele tinha umas dívidas lá, que dependendo da situação, ele podia até ser morto. Mas o maior medo dele não era ser morto não pelos traficantes. O maior medo dele, e ele me dizendo aquilo, era recair nas drogas. Sabe? Ele falou, Lincoln, eu não tenho não medo de morrer assim, sabe? Meu maior medo é voltar para as drogas e voltar a viver tudo que eu vivi naquele lugar. Então assim, eu quero que seja diferente. E quando ele chegou até nós, ele realmente começou a receber uma revelação que começou a trazer para ele esperança. Que começou a ser a corda em que ele começou a se segurar. E aí lá pelas tantas, ele começou a ficar agitado porque ele já estava em casa há muito tempo. E aí a alma começou a dar aquela quietada porque ele falou assim, meu Deus, minha vida está inútil, não estou fazendo nada e tal. E aí queria sair. Mas o sair para ele e trabalhar representa assim, quando esse dinheiro chegar na minha mão, eu vou me sentir mais poderoso e dono de mim. E aí quando isso acontecer, a primeira coisinha que andar de errado, eu tenho dinheiro na mão e eu vou atrás da droga. Por quê? Porque agora eu tenho poder. E aí eu contei para ele que ele estava vivenciando um deserto na vida dele. E que no deserto a gente tem poucos recursos para que a gente possa depender do recurso que vem do alto. E descobrir que cai maná do céu. E descobrir que vem água de pedra, sabe? E descobrir que se você precisa de direção, a nuvem se move e anda de lugar. E descobrir, querido, que tudo aquilo que você precisa vem do Deus que te sustenta. E aí eu estava explicando isso para ele, porque eu falei, o teste para você ainda não veio. Você sabe quando o teste vai vir? Quando você se sentir inquieto, você sentir o desconforto, você sentir a dor emocional, o seu sistema vai dizer assim, é a hora da droga, é a hora do alívio, é a hora da anestesia,
foge disso daqui, isso aqui vai dar para você. Só que ele já sabe assim, isso também me destrói. Então é no momento da dor que você precisa aprender a descobrir que Deus é o alívio da sua dor. E aí essa semana foi incrível, porque ele voltou, e ele voltou assim, dizendo para mim: Lincoln, aconteceu um negócio interessante esses dias. Eu falei: o que foi? Ele falou: pela primeira vez eu descobri que é possível viver sem a droga. Eu falei: é mesmo? Me conta esse negócio aí. Não, porque eu tive um problema com a minha família lá dentro da minha casa. A gente brigou lá e discutiu. E aí na hora que discutiu, eu fiquei magoado com o pessoal e falei assim: eu também vou embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. Ele falou: nem tinha muita coisa, né? Só tinha umas malinhas ali. Vou pegar minhas coisas e vou embora, né? E aí ele falou: não vou para um abrigo desse daí. Só que aí ele parou e pensou e falou assim: gente, mas eu vou para esse abrigo, eu vou encontrar as pessoas que eu encontrava na rua. E talvez eu não vou dar conta não de resistir para não usar. Aí ele falou assim: quer saber? Eu vou lá para o meu quarto e eu vou ler a Bíblia e vou orar. Eu vou para o meu quarto e eu vou ler a Bíblia e eu vou orar. E eu vou ouvir uns louvores e eu vou me acalmar. E aí você não sabe o que aconteceu, Lincoln. Eu falei: não é que eu melhorei mesmo? E eu acordei no outro dia, eu estava melhor. E eu nem precisei da droga. Eu falei: é verdade. E aí eu falei assim: você sabe o que está acontecendo na sua alma hoje? Eu falei assim: Deus está ganhando um espaço na sua alma. Ele está conquistando um território dentro de você. E Ele está dizendo assim: eu não preciso mais, quando eu fico chateado, magoado com alguém, eu não preciso anestesiar a minha dor. Eu posso só confiar no Senhor, de que Ele vai cuidar de mim, de que Ele vai me amparar, e de que Ele vai resolver os meus problemas. Cada vez, querido, que você tem uma experiência dessa, em que você experimentou o cuidado, que você experimentou o amor de Deus, que você experimentou a manifestação de Deus na sua vida, algo fica registrado no seu inconsciente agora, de que você não está só, de que você tem alguém por você e de que você não precisa se inquietar. É isso que fazia que Jesus, por exemplo, estivesse deitado lá no barco e a tempestade está passando, mas ele está dormindo. Tem um registro interno de quietude, de segurança, de proteção, de eu sou filho, de amparo e de amor. Entende? Pelas experiências que eu vivi com o meu Deus. Tem uma unção de amor nesse lugar hoje. Tem uma unção de amor para preencher vazios na sua vida hoje. Tem alguns cantos que Jesus vai entrar hoje para resolver. Você está aí? O Espírito Santo, queridos, ele está interessado em desatar os nós da sua alma, para liberar a sua energia para você prosperar, para você crescer e avançar. Você está aí? Mas eu queria que você soubesse que para voar com asas como águia e aproveitar os momentos de dor para subir, você precisa entender algumas coisas. Porque pare para pensar, querido. Quando ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam com asas como águias, o que a águia ela faz para voar, queridos? Ela recebe o vento, ela recebe a força do vento contra ela, ela abre a asa, ela aproveita a força do vento contrário e ela sobe no vento contrário. Tudo bem? É isso que esse irmão está fazendo lá na igreja. Quando ele recebe a força do vento contrário, que é a força dos seus vícios, a sua dor emocional, ele, ao invés de permitir ser rebaixado por essa dor, ele abre a asa e ele fica pronto para poder voar.
Porque ele sabe assim, toda experiência de dor é uma oportunidade que o meu Deus está me dando de experimentar o cuidado, de experimentar a provisão, de experimentar o milagre. Então eu vou voar porque eu estou segurando a corda que não arrebenta. Todas as vezes que ele fizer isso, querido, ele vai estar sendo renovado. Eu gosto muito de algo que o meu pastor diz, porque ele fala assim, que prosperidade não é todas as coisas darem certo o tempo todo na sua vida. Prosperidade é você saber o que fazer quando tudo está dando errado. Isso é prosperidade. Entende isso, queridos? Então o momento da dor não é para esmagar você. O momento da dor, querido, é para você abrir as asas e para você aproveitar a brisa para você poder subir. Você só precisa encontrar a corda. E eu queria que você entendesse, inclusive, que alguns nós se estabelecem na sua vida por uma razão. É porque você não entende a sua responsabilidade com o milagre. E eu queria que você entendesse isso, porque quando eu leio o texto aqui, ele está dizendo assim: o Eterno, ele não se cansa, ele não se desgasta. Você não sabe que ele não se cansa? Ele está dizendo assim para você: ele tem a energia que você precisa. Mas ele faz uma contraposição, ele diz assim: mas os jovens correm, eles se cansam, os outros, eles andam e vão ficando exaustos. Então ele está querendo dizer assim: existe um caminho que grande parte das pessoas tomam, e mesmo aqueles que têm vigor como os jovens, se eles efetivamente não atentarem para aquilo que eu tenho para oferecer para eles, isso significa dizer que eles vão se cansar, eles vão se esgotar no caminho. Mas se eu olhar para aquele que nunca se cansa, que tem todas as respostas, então eu serei renovado e irei subir. Então existem coisas que nós fazemos, queridos, que fazem com que a gente viva como esses jovens que se cansam, com esses que se esgotam. Porque eu posso ser crente, mas eu posso continuar fazendo aquilo que todo mundo faz. Eu posso ter me convertido e ter recebido o Espírito Santo para morar dentro de mim, mas se eu não correspondo ao Espírito Santo, então isso significa dizer que eu estou vivendo como todo mundo está vivendo, mesmo crente. A alma não se converte, né? O Espírito Santo se faz novo, mas a minha alma, querido, ela continua com os mesmos padrões que ela recebeu durante toda a sua vida. Para a carne, que faz com que eu ande na independência, o único caminho é a cruz. E eu preciso entender algumas coisas para eu poder segurar na corda de uma forma certa. Eu queria que você se atentasse para um texto da palavra que complementa essa ideia que eu estou trazendo para você hoje aqui, que está em Gálatas. Se não me engano, Gálatas capítulo 6. Eu queria ler com você o versículo 2. E eu queria ler com você o versículo 5. Gálatas capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados. Tudo bem? Agora vai para o versículo 5, que é a continuação da ideia que ele está falando. E aí ele diz assim: pois cada um deverá levar a própria carga. Carga. Olha, que eu não entendi. Se de um lado ele fala que nós devemos levar os fardos pesados, mas logo abaixo ele fala que cada um deve levar a sua própria carga. De que ele está falando aqui e o que isso tem a ver com o que você está falando? Queridos, grande parte dos nós que se estabelecem na nossa alma tem a ver com a falta de compreensão sobre o meu papel em desatar esses nós.
Tudo bem? Às vezes eu estou deixando que a responsabilidade de lidar com esses nós esteja com outras pessoas, com Deus inclusive, e eu fico lá esperando alguma coisa acontecer, como se eu não tivesse participação nenhuma nisso. Só que esse texto ele é interessante se a gente prestar atenção nas palavras que estão no original grego, porque a expressão grega para carga, que está no versículo 5 aí, é a mesma expressão utilizada para mochila. Então ele está dizendo assim, que cada um deve levar a sua própria mochila. Mas quando ele fala no versículo 2 sobre fardo pesado, ele está falando de outra coisa. Ele está falando de algo que é impossível de uma pessoa sozinha carregar, ela carregar sobre si. Então o fardo pesado é aquela tonelada de coisa que já está ali, que você não consegue tirar do lugar sozinho. Mas a carga é aquilo que é a sua mochila e você tem condições de carregar. E aí qual é a pergunta que a gente precisa fazer aqui? A pergunta que a gente precisa fazer é assim: o que está dentro da minha mochila? O que sou eu que tenho que carregar? Primeiro, dentro da sua mochila estão os seus pensamentos. Só você pode gerenciar os seus próprios pensamentos. E se você ficar esperando que por um milagre do céu todos os seus pensamentos eles vão se alinhar com a vontade de Deus, então, queridos, você vai ter muitas frustrações no caminho, porque você está esperando, por exemplo, a pensar de acordo com a palavra de Deus, mas você passa o dia inteiro no Instagram e vendo coisas que aceleram e deixam a sua alma ansiosa. Então, se você não aprendeu o significado de medita na palavra dia e noite, para que você prospere, então você vai continuar tendo pensamentos desajustados. Você vai ter dificuldade de ter pensamentos de pureza se você vive acessando pornografia na internet. Não vai mudar, e você não vai viver uma energia emocional nova se você não decidir botar controle nos seus pensamentos. Dentro da sua mochila estão as suas emoções. Você é responsável por gerenciar o que você sente. Sério isso, Lincoln? Verdade. Porque todas as vezes que você sente uma dor, é você que precisa buscar um caminho para resolver essa dor. E o apóstolo Tiago, ele nos deu um caminho muito simples para resolver uma dor. Em Tiago 1:21, ele diz que nós devemos nos despojar de toda a imundícia e nós devemos receber com mansidão a palavra da verdade, que é capaz de salvar as nossas almas. Então o que ele está falando? Que se você quiser resolver o que você sente e começar a sentir de acordo com a palavra de Deus, que é o que te dá energia para viver, então você precisa desabafar e receber uma palavra que te alinhe. Dentro da sua mochila estão os seus desejos, porque tudo aquilo que você faz repetidamente cria gostos para você. Se eu pegar alguns crentes mais experientes aqui, mais maduros, e eu perguntar para eles, por exemplo, que eu tenho um convite aqui para ele ir numa balada, e oferecer para ele, muito provavelmente vai dizer: isso aqui não me interessa. Por que, Lincoln? Porque ele já mudou os gostos e os desejos pelo treinamento e por andar com Deus durante muito tempo. Então aquilo nem tentação é para ele, porque ele aprendeu a mudar os seus desejos pelo condicionamento, pela repetição dentro da palavra de Deus. Você está aí?
Agora, se eu pegar de repente um crente que acabou de sair do mundo, se ele recebe um convite para poder estar numa balada, ele vai se sentir tentado. Por quê? Porque ele ainda não descobriu que na geladeira de Deus tem coisa muito melhor do que o queijo mofado que o diabo te oferece lá na ratoeira para você poder chegar. É preciso tomar a iniciativa de enfrentar os seus desejos e descobrir novos desejos, substituí-los por novos. Isso vai economizar energia para você, isso vai renovar as suas forças, isso vai fazer com que você durma uma boa noite de sono. Dentro da sua mochila estão os seus limites. Ninguém pode gerenciar os seus limites a não ser você mesmo. Sabe aquela coisa de que fulano não me respeita? Fulano invadiu meu espaço? Pois é, isso é responsabilidade sua. Ele invadiu porque você aceitou. Porque todo mundo só vive aquilo que tolera. E se você não aprender a dizer não, isso significa dizer que isso vai te desgastar, sim. Talvez você esteja recebendo uma série de incumbências do seu chefe no trabalho que você não dá mais conta, que ele não passa para mais ninguém, ele só passa para você. Por quê? Porque você é o único que diz sim sempre. Entende? E eu ainda até racionalizo e diz assim, mas eu estou servindo. Só que você está morrendo também. Entende? Os seus limites, eles são a sua mochila. É você que tem que saber a hora de parar e tem que desenvolver habilidades para você poder cuidar melhor do seu próprio tempo de descanso. Você sabe por que Deus estabeleceu um dia da semana para você descansar, para não fazer mais nada? Ô querido, porque Ele sabia que é muito fácil a gente ficar de domingo a domingo envolvido em 300 milhões de coisas e não parar para poder desfrutar do descanso, do renovo que Deus nos dá através da sua palavra. Isso é um limite, querido. Isso serve para proteção para você. O seu corpo está na sua mochila. Minha esposa sabe muito bem que se você começa a não cuidar do seu corpo adequadamente, a dormir pouco, a se alimentar mal, a ser sedentário, isso tudo na realidade vai fazendo com que não só o seu corpo fique ruim, mas que as suas emoções comecem a pedir a conta também, porque o seu corpo influencia nas suas emoções. Tem um exame que mede, por exemplo, idade metabólica, que estabelece, por exemplo, qual é a sua idade real do seu organismo. E tem gente que está ali com os seus 40 anos, mas a idade está batendo ali já uns 55, tá? Por que, Lincoln? Porque essa pessoa ela não está cuidando adequadamente do templo. Eu vi um testemunho recentemente que me impactou de um pastor, que ele falou que ele não gostava nem de dormir, nem de comer. Eu nunca vi isso. Ele não gosta de comer e ele não gosta de dormir. Então ele dormia pouco, e ele ficava pregando. Até que chegou um dia, ele teve um piripaque daqueles, sabe? E ele estava morrendo mesmo. Ele falou que ele morreu e ressuscitou assim umas 3, 4 vezes. Porque quando ele apagava, Jesus aparecia para ele e falava assim com ele: eu tinha muitos planos para cumprir através da sua vida. Mas o modo como você está tratando o seu corpo, você está se suicidando. Falou isso com ele. Porque ele não estava zelando pelo corpo que Deus estava usando para levar a sua palavra. E aí diz que ele foi e voltou, e cada vez que ele voltava, Jesus apertava mais um pouco com ele. E aí quando ele voltou, ele falou assim: me dá uma chance só de voltar e fazer diferente. Eu queria te dizer isso, que o seu corpo, ele precisa ser cuidado. Talvez você esteja lidando com muito tempo que você está prometendo para si mesmo para fazer atividade física, para comer melhor, mas talvez tenha chegado o tempo, né?
porque isso implica, por exemplo, em aumentar os seus níveis de energia e fazer com que você gerencie bem. Então, estão dentro da sua mochila as suas emoções, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus limites, o seu corpo. E eu poderia citar várias outras coisas aqui, mas eu queria ficar com essas. Mas eu queria dizer o seguinte, que toda vez que você negligencia os cuidados com a sua mochila, em algum momento elas vão se tornar um fardo pesado. Em algum momento você não vai ter energia nem para carregar a sua mochila. E aí você vai precisar de alguém para te dar o suporte para carregar o seu fardo pesado, que é o que está no versículo 2. Você vai precisar de ajuda para carregar o fardo pesado que você não está conseguindo carregar. E aí eu fiquei me perguntando assim, o que faz as pessoas então não buscarem a verdade que irão renová-las? O que faz as pessoas não buscarem a corda que vai sustentá-las no momento da dor? O que faz? E aí eu estava pensando, por exemplo, que uma das coisas é o medo de sentir dor, né? E aí todas as vezes que eu vou lá para o fisioterapeuta, porque eu tenho que soltar os nós das pernas, eu já sei, por exemplo, que na hora que ele apertar os nós, vai doer, sabe? E aí, se você tem medo de sentir dor, você não vai para o fisioterapeuta. Você foge dele. Entende? Por quê? Porque dói demais da conta. Mas toda vez que eu saio de lá, a sensação é que eu estou andando mais leve, assim, sabe? Tem hora, queridos, que a gente vai ter que lidar com uma sensação de dor, sabe? E aí, você tem lá na sua alma uma sensação que você nutriu ou você desenvolveu por comparação, lá na sua infância, sabe? Você olha para todo mundo e você acha que todo mundo é mais talentoso que você, mais inteligente que você, mais capaz do que você. Aí quando você está diante de um desafio, você precisa de um emprego, você não tem autoconfiança suficiente para buscar. Porque todas aquelas sensações de que eu sou menor e sou inadequado, elas te visitam. E aí aquilo rouba a sua energia de ter coragem e ousadia para dizer assim, esse terreno é meu. Aí você não tem. Por quê? Porque você tem medo. E aí você sabe o que essa pessoa ela vai precisar fazer para ela poder na realidade experimentar o renovar de Deus e começar a subir com asas como águias? Ela vai precisar encarar o medo que o senso de inadequação traz. E ela vai precisar escolher acreditar na palavra de Deus que diz para ela que Ele é sacerdócio real, que Ele é geração eleita, que Ele é povo escolhido, que Ele é gente especial, Ele não é qualquer um. E isso dói, querido. Porque você vai crendo na palavra, mas você vai sentindo as dores da sua alma. Tem hora que você precisa só ignorar o que você está sentindo e fazer o que a palavra está dizendo, para você descobrir que o milagre vai chegar. Porque se você não fizer, querido, a coisa ela não acontece. Então as pessoas elas não experimentam renovar porque elas têm medo de sentir a dor do processo. Então você precisa aceitar que tem uma dor nesse caminho. Mas depois da dor tem um alívio, depois da dor tem um descanso, depois da dor tem a prosperidade. Então você não pode sentir medo da dor. Você precisa decidir encará-la. Porque no momento que você encara, aquilo vai ser o impulsionador do seu propósito. Você está aí? Eu entendi, por exemplo, que algumas pessoas não buscam a corda e não encontram por preguiça. É a dor de fazer força. É a dor de sair da zona de conforto. E às vezes a zona de conforto nem está tão confortável assim. Só que ela é previsível. Então é mais fácil lidar com o previsível do que ter que aprender o novo. É mais fácil aceitar a minha condição atual do que ter que estudar, aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades. E aí eu aceito a preguiça. Só que a preguiça,
ela tem um resultado terrível na sua vida. Porque num primeiro momento, eu vi uma definição de preguiçoso, que diz que o preguiçoso é aquele que troca uma recompensa maior e melhor no futuro por uma recompensa imediata. É isso que ele faz. Por causa do meu descanso momentâneo, eu abro mão de algo melhor que está por vir. E aí as coisas não acontecem na minha vida. E aí ele sente dor, sabe? Porque ele olha e ao lado dele está todo mundo prosperando. O sujeito não sabia nada de violão, nada de ministério de louvor, mas ele deixou tocar. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho, que ele é vigia, e aí ele estava trabalhando numa escola, ele ficava lá e falou assim, que eu ficava lá, porque eu estava lá no meu tempo de vigia, então eu ficava lá observando, eu ficava no celular o dia inteiro. Aí eu falei assim, eu não estou crescendo com isso. E aí ele trabalha numa escola de música, e aí enquanto ele fica lá de noite, está de madrugada, ele pega o violão e fica lá, dedilhando. Já aprendeu um monte de música. Ele decidiu usar o tempo que ele tinha para fazer algo que ligava ele com algo que era importante para ele. Aprender uma coisa nova. E sabe o que descobre? Sabe o que acontece quando você aprende uma coisa nova? Você se sente capaz de aprender outras coisas. E aquilo vai te impulsionando para mais. O medo de sentir dor me rouba. O medo de fazer força, que é a preguiça, me rouba o renovar de Deus na minha vida. O medo que estressa o seu sistema e faz com que você fuja daquilo que Deus tem para você. Mas o que Deus está dizendo para você hoje é diferente. Ele está dizendo assim para você: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Eu gosto muito da versão lá da Almeida, porque ele utiliza duas expressões diferentes nesse texto. Uma é alívio e a outra é descanso. E ele está dizendo assim: se você está cansado e sobrecarregado, se você está depressivo hoje, se você está sem energia hoje, eu sou aquele que traz alívio para você. Alívio sobrenatural, instantâneo, imediato, simplesmente porque você veio a mim e me buscou. Mas para outros, ele está dizendo assim: se você quiser algo mais, eu tenho descanso para você. Porque o alívio ele é momentâneo, mas o descanso ele é permanente. Só que o descanso ele não é recebido, o descanso ele é aprendido. Aprendido como? Quando eu tomo o jugo de Jesus e aprendo dele, que é manso e que é humilde de coração. Quando é que eu aprendo descanso? Quando eu descubro as verdades, eu me apego a elas e eu começo a andar e a viver como Jesus viveu nesse mundo. E aí eu começo também a experimentar o descanso, que é permanente, não é passageiro, não é um mero alívio. Entende isso? E queridos, isso é real. Lidando com o programa de cura na minha igreja, eu já vi gente que veio com o programa de cura porque estava vivenciando períodos tão desafiadores na vida que o cabelo caiu todo. E depois de 2 anos no programa de cura, sem fazer nenhum tratamento, sem tomar nenhum remédio, o cabelo cresceu de novo. Porque ela aprendeu a encontrar o descanso. Descanso. Alguns já estão olhando aqui, né, pro pastor? Estou percebendo vocês, gente. Por favor, hein? Eu já lidei com pessoas vivendo situações extremamente desafiadoras e problemáticas, mas que ao término de 2 anos
essa pessoa ela está crescendo, prosperando e avançando. Eu comecei a minha jornada de restauração emocional há 13 anos. E eu comecei tendo que desconstruir formas de pensar que me deixavam ansioso, angustiado, deprimido. E eu comecei a substituir pelos pensamentos que Deus tem sobre mim e sobre o que eu sou capaz de fazer. E eu decidi acreditar nessas verdades, sabe? E eu decidi não só ouvi-las, mas eu decidi praticá-las também. E o fato é que o passar do tempo foi enchendo o meu sistema de segurança. E uma das coisas que eu percebo hoje é que quando eu deito na cama, tem um problema que eu tiver, eu durmo uma noite inteira. E eu tenho um relógio que ele marca a pulsação enquanto a gente dorme, sabe? E quando eu estava com a Brunella, ela começou a ver os relógios pela primeira vez. Ela falava assim, e ela é médica, né? Ela falava assim, eu acho que você está morrendo ou você está dormindo. Porque o batimento ele fica abaixo, né? Ela já trabalhou em ambulância, e ela falava assim, ó, quando esse batimento chega desse ponto aqui, a gente entuba o sujeito. Mas isso acontece toda noite. Mas porque quando eu durmo, eu descanso. Eu fui no médico para fazer uns exames de consulta. Ele olhou os meus exames e ele falou assim, você medita? Eu falei, medito na palavra de Deus todo dia. Porque o meditar na palavra te dá tranquilidade, confiança, segurança e poder para enfrentar os desafios que a vida te dá. Aí a sua alma ela entra num estado de quietude. E eu queria muito dizer para você que eu vim liberar essa unção sobre a sua vida hoje. Mas eu queria dizer que o máximo que você vai receber nessa noite aqui é a unção que te traz um alívio. Porque o descanso ele é aprendido. Ela depende de você tomar a iniciativa. Ela depende de você ser intencional, de buscar a verdade que vai fazer você andar em descanso todos os dias. Você está aí? Mas eu posso sim orar para que você dê o start, para que você aceite sair desse lugar que você se colocou nele, que está roubando a sua energia, que está roubando os seus sonhos e os planos de Deus para a sua vida, que está fazendo com que você perca o sentido. Eu posso orar para que você tome uma atitude de ir em direção àquilo que Deus tem para você hoje, para que você encontre o descanso. Mas hoje, você já pode receber o alívio de Deus para aquilo que você está sentindo. Eu queria que você se colocasse de pé, porque eu quero orar com você. E eu quero pedir que você feche os seus olhos agora. Eu queria que agora você não se incomodasse com quem está do seu lado. Eu queria que você esquecesse quem está do seu lado. Eu queria que você só parasse e que você permitisse agora que o Espírito Santo visite você, porque Ele está nesse lugar, Ele está no meio de nós, e Ele viu e Ele sabe melhor do que você quais são os nós que precisam ser desatados na sua vida nessa noite. E Ele quer fazer essa obra agora. Só aquiete a sua alma. Aquiete as outras vozes. E receba o Espírito Santo. Receba o
Espírito Santo. Tem um batismo de amor para você hoje. Tem um batismo de amor para você hoje. Ele te encontrou, Ele te viu. Ele está nesse lugar. E Ele quer que você libere aquilo que está preso agora. E eu queria que você entregasse isso para Jesus. Entrega isso nas mãos do Espírito Santo. Isso não é seu mais. A unção que te renova, a unção que te restaura, ela está tocando a sua vida nesse momento. Receba. Receba. Receba a paz que excede todo o entendimento. É Ele que te renova o vigor. É Ele que restaura as suas forças. Receba. Receba. Toca, Espírito Santo de Deus. Vem sobre os seus filhos nessa noite. Restaura o vigor, dá novo ânimo ao cansado. Eu queria te dar a oportunidade, querido, a você que está ouvindo a voz do Espírito Santo nessa noite, que está ouvindo Jesus chamar você, você que ainda não tem um compromisso com Jesus e entendeu que é o fato de estar longe dos caminhos do Senhor para a sua vida, que é o fato de estar vivenciando longe dos princípios e das promessas de Deus. Provavelmente você tem até família crente, mas você se desviou, você nunca aceitou, você nunca deu oportunidade. Se você ouviu a voz do Espírito Santo te chamando e te dizendo assim: você é meu, eu queria que você levantasse a sua mão no lugar onde você está hoje. Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem uma pessoa ali atrás, levantando a mão. Alguém chega próximo dessa pessoa, por favor, e ore por ela. Traga essa pessoa aqui na frente, nós vamos orar por ela. Tem mais alguém que quer dizer sim? Eu quero dizer sim para Jesus. Eu estou cansado da depressão, eu estou cansado do desgaste, eu estou cansado de viver uma vida que está roubando a minha energia. Eu quero Jesus para a minha vida. Você quer dizer isso? Levante a sua mão agora e eu quero orar por você. Vem até aqui. Vem até aqui, eu quero te dar essa oportunidade, querido. A paz que excede todo entendimento veio te encontrar nessa noite. Jesus está nesse lugar e Ele é o príncipe da paz. Não perca a oportunidade. Se você quer, venha, diga e venha até aqui. Mas eu quero chamar você também, que já conhece a palavra, que já viveu dentro do Evangelho, mas você sente que os caminhos que você está tomando hoje estão te desviando da paz e do clamor e do vigor que excede todo entendimento. Se você quer se reconciliar com Jesus, eu quero te chamar. Vem aqui à frente agora. Venha e dê um passo de fé e diz assim: eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu quero voltar aos caminhos, eu quero voltar às veredas, eu quero voltar àquilo que Deus me prometeu. Venha, não seja tímido, seja corajoso, não tenha medo. E eu quero te pedir hoje, eu quero fazer um apelo para você, querido, que está sem energia nesse momento. Talvez você esteja lutando com uma depressão. Talvez você tenha perdido a esperança e você começou a achar que a sua vida não faz mais sentido. Mas hoje Jesus te alcança.
Se você está precisando de um renovo na sua vida hoje, eu quero te pedir para você vir à sua frente aqui, eu vou orar por você. Eu quero liberar uma unção sobre a sua vida, para que você saia daqui com a coragem para enfrentar a vida de peito aberto. Venha, tenha fé. O Deus que te renova está nesse lugar. Ele veio e Ele deseja tocar você, ungir você, capacitar você. É Ele que te diz nessa noite: eu te dou asas como de águia, para que você voe, para que você suba.